Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recebi um comentário que eu gostei bastante, uma sugestão para eu mostrar os materiais que eu uso para fazer customização de action figures. Eu sou colecionador, coleciono principalmente X-Men, da linha da Toy Biz, tem gente que chama de Pre-Legends, né? São aqueles bonecos que saíram ali nos anos 90. E não saíram alguns personagens que eu sempre senti falta de ter na minha coleção. Então aqui são os que eu já tenho pronto, né? Ó, a Rachel Grey, Rachel Summers, filha do Ciclope da Jean. A Dynamite, da X-Force, que eu terminei recentemente. A Miragem, da Danielle Moonstar. E a Karma, dos Novos Mutantes. Esses são os que já estão prontos, né? E aí eu vou mostrar o que geralmente eu uso. Começo com alguma figura de base. Então escolho um personagem que eu quero fazer, que não tem o boneco. Procuro onde tem, geralmente em sites na internet, né? Que tem algumas lojas que vendem. Por exemplo, a Verana Colecionáveis, que é um lugar que de vez em quando eu compro alguns bonecos lá. Recomendo, inclusive. E aí, esta Medusa do Quarteto Fantástico eu vou transformar numa outra personagem. Deixei ela aqui só pra exemplificar. Já apliquei o primer, tá? Ela não vem com essa cor, não. Primer que eu tenho usado é esse aqui, é primer fundo, que é esse cinza médio, tá vendo? E aí o que eu faço? Eu compro, quando chega eu dou uma lavada com água e detergente, deixo secar, avalio se tem alguma parte que eu não vou precisar aplicar o primer que eu vou já deixar. Por exemplo, na Dinamite, que eu usei uma Jubileu, o rosto eu não apliquei o primer, eu usei o rosto que já veio com a boneca. Aqui eu pintei ela inteira. Então, se vai ter alguma parte que eu não vou aplicar, eu coloco uma fita crepe ali. Ou então aqui eu já apliquei tudo. Materiais que eu uso geralmente. Estilete, para cortar alguma parte ali alguma parte sobressalente do boneco que não vai precisar. Tesoura. Essa aqui eu uso bastante, que é a massa epóxi, que é uma massa que são duas massinhas, uma branca e uma mais escura, que você mistura. E aí você consegue fazer formas, por exemplo, esta manga aqui da Karma, esse braço aqui, eu fiz usando essa massinha. Ela seca super rápido. Só o antebraço aqui, né? Ó, fiz a manguinha. Então ela é muito prática para isso. Ou para cobrir partes. Por exemplo, ela tinha um ombro aqui. Eu cortei e apliquei a massa para disfarçar, porque o ombro dela era mais saltado. Aí eu uso, né? Referências que podem ser ou quadrinhos que eu já tenho, né? Ou imagens da internet, geralmente, para ver o look que eu quero chegar e ir acompanhando. Então eu deixo meio perto de mim. Essas duas coisinhas aqui que também são baratas, eu uso água oxigenada para tirar algum amarelado que a figura tenha. Por exemplo, às vezes o rosto tá meio amarelado e eu vou usar o rosto normal, eu passo um pouquinho de água oxigenada 40, deixo no sol, ele vai tirando o amarelo do plástico. E a acetona eu uso para tirar tintas ou marcas que tenham vazado ou que já tenham na personagem original e eu quero retirar. Por exemplo, do corpo da Rachel, ela tinha uma marca no olho desse lado aqui, que eu consegui retirar usando a acetona e um palitinho de dente com um pouquinho de cotonete, com um pouquinho de algodão de cotonete. Aí eu uso também cola de contato, né, imediata, um Super Bonder, por exemplo, para aplicar aqui esses rebites na Rachel, eu usei a cola e deu super certo. E para usar eles, eu fui colocando a pinça. Alicate para às vezes tirar alguma coisa, torcer alguma coisinha. Por exemplo, esse alfinete aqui que também foi uma criatividade que eu pensei assim de fazer. A bola de chiclete dessa dinamite é uma cabeça de alfinete que eu tirei usando o alicate. Que mais? Cotonete. Às vezes eu preciso tirar alguma sujeirinha de tinta que vazou e tal. Aí eu uso um pouquinho de algodão ou cotonete mesmo para tirar alguma marca de tinta que tenha no boneco. Lixa, depois que eu coloco o Durepox e ele seca, eu dou uma lixadinha ou lixo algumas outras partes que eu não quero que fiquem em relevo.
Coloquei a régua aqui porque às vezes eu quero medir alguma coisinha mais específica, né? E aí outros apetrechos, por exemplo, aqui eu usei unhas postiças pra fazer as luvas e as botas ali ali a Scalpo, a Husky e a Monet da geração X. Então, pra fazer as botas e as luvas eu usei Durepox e coloquei uma unha postiça assim, ó. Porque eu achei que eu não ia conseguir ficar tão lisinho e tal. Não tenho tanta habilidade assim, não. Ai, tá, derrubei alto. Aí, geralmente, pra pintar, eu coloco em algum suporte. Uso pregador e tal. Fita crepe eu uso muito. Tanto pra colar no suporte, pra pintar, quanto pra mascarar, né? Pôr uma camada por cima, assim, uma fita por cima pra não pegar tinta onde eu não quero. Aqui é que eu tô pintando umas ombreiras, ó, tá vendo? Eu vou ver se vai ficar legal ombreiras nela. Aí como que eu faço? Eu coloco geralmente usando uma Multitac, que é uma... Não sei se vocês já viram isso, é como se fosse um adesivo, uma massinha adesiva, você usa pra grudar coisas em coisas. Por exemplo, grudou fácil, tá vendo? E aí aqui, ó, eu tô vendo, será que eu coloco uma joelheira aqui? Deixa eu testar. Tô gravando com uma mão só. Né? Se eu não gostei aqui, eu vou pôr em outro lugar. Por aqui, né? Só dando um exemplo. Porque aí eu consigo planejar antes de colar direto. Aí a parte da pintura. Eu uso, para algumas partes eu uso tinta spray. Fosca geralmente. E aí, ou tinta acrílica também fosca. Misturo as tintinhas nesse isopor aqui que eu uso para chegar no tom. Esse aqui foi o tom do cabelo da Dinamite. Quando você trabalha com tinta, geralmente é bom você ter um paninho, água, pincéis, né? Mais fininhos, assim, para você conseguir fazer detalhes. Por exemplo, os olhos, né? E se você for usar tinta spray, sempre use máscara e luva, porque ela tem os componentes que não é bom você inalar, tá? Então sempre use aqui. Eu acho que basicamente é isso que eu uso. Beleza, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, vocês me falem. Um canal legal de dicas que eu peguei bastante foi o Decifra Geek, tem no YouTube. O Verana Colecionáveis também tem bastante dicas legais. E é isso, gente. Até a próxima. Coisa importante, se você for criança, para usar materiais cortantes ou que sejam inflamáveis, né, ou que tenham componentes mais tóxicos, enfim, sempre com supervisão de adulto. Beleza?